Boa noite, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma live do Alibi. Chegamos aqui com mais uma gravação do nosso programa Loucuras do Rádio e Outras Histórias. Boa noite, pai, seja bem-vindo mais uma vez. O que você tem para contar pra gente hoje? Boa noite, filhão, tudo bem? Um abraço à galera que está toda aí no chat. O querido Leonardo, como sempre, já nos cumprimentou. Cadu Convento 90 também. Um abraço. Não sei se perdi alguém aí, que eu não estava de olho aqui no chat. A Mari falou que a Mari tá aqui. Benção, senhor Heraldo. Ok. Deus te abençoe e te dê juízo. Bom, mas de qualquer forma, cumprimento a todos que estão aí, que tem uma galera aí. Sim. Bom, filho, eu prometi na última gravação que hoje eu ia contar uma outra história lá da viagem que a gente fez para a Colômbia com o Sampaio em 98, né? Que o Sampaio foi disputar a Copa Conmebol, hoje o Sul-Americano, né? Sim. E aí, claro, a galera daqui que foi, jornalistas, jogadores, dirigentes, etc. Já contei uma de um dirigente, que foi o de L'Equipe. E agora eu vou contar uma de um colega nosso, narrador esportivo, muito famoso, daqui, ainda vivo, obviamente, e que não sabe absolutamente nada de espanhol, como a maioria de nós não sabia, né? Sim. Eu que ainda consigo arranhar um pouquinho, assim como arranho no inglês também, arranho no portunhol, né? Mas dava para entender. E aí a gente saiu para dar uma volta pela cidade de Quindío e aí bateu sede, porque estava muito calor, né? Era período de verão lá, apesar de ficar perto, acho que da Cordilheira dos Andes, se eu não estou enganado, porque dava para ver assim a distância, umas montanhas muito distantes, com neve no topo e tal. Então normalmente lá faz frio, mas estava na época do calor. E aí aquele solzão, aquele calor, deu sede. E aí a gente passou em frente a uma casa de sumos, casa de sucos. E aí tinha as placas com os nomes das frutas, obviamente que todos em espanhol, e com os preços na moeda local lá, que eu acho que é o peso, se eu não estou enganado. Não me recordo, realmente faz muito tempo, 98. Também não sei. Não lembro do que eu almocei hoje. Aliás, minto, eu lembro sim, mas tenho dificuldade para lembrar de muitas coisas. Enfim. E aí esse nosso amigo narrador, para não demonstrar a ignorância dele no espanhol, ele olhou lá em cima do local onde ficava a mocinha que recebia os pagamentos, o famoso caixa, estava escrito lá em cima, né? Caja. C-A-J-A, que é caixa em espanhol. Aí ele chamou a atendente, eu quero um suco de cajá. Aí a menina, não compreendo. Ele, sumo, cajá. Tá escrito ali, cajá. E lá não tem essa fruta, né? E a menina não entendia, e ele começou a achar que a menina era idiota, quando na verdade o idiota era ele, né? Que era carra e não cajá. Ai, cara. Bom, deve ter algumas outras histórias, mas eu não me lembro. Eu só lembrava dessas duas, do L'Equipe e do suco de carra. Sim. Mas e aí a gente até falou, né, que a partir de agora a gravação vai ser segundas, 8 da noite, mas só se eu tiver material, porque o material que eu tinha já esgotou. Todo o livro que virou uma peça de humor, onde tem essas histórias todas, eu já esgotei, fora outras histórias que não estão no livro. Mas aqui e ali eu vou lembrando de alguma coisa, vai acontecendo algo também. E aí, nas segundas-feiras, às 8 da noite, se a gente tiver algo novo, algo que eu lembre, a gente grava. Senão a gente adia para segunda seguinte. E aí eu lembrei de duas histórias que não haviam sido contadas ainda. Mas antes eu vou começar por uma que aconteceu nesse final de semana, no domingo. A gente estava numa transmissão esportiva, e no final do jogo, um dos nossos narradores disse o seguinte: já estamos nos acréscimos, está terminando o jogo, o árbitro vai já autorizar o final da partida.
que o árbitro ele não autoriza o final da partida. Na realidade, ele determina ou decreta, né? Porque se ele autorizar, dá a entender que é outra pessoa que vai acabar a partida por ele, né? Não é ele próprio, né? São pequenas coisas assim que eu fico... É engraçado, cara. Eu tenho esse feeling, essa observação assim aguçada para essas coisas. Eu também que são tenho essa mania. Ou que são escritas, assim, eu bato o olho certinho nisso, ou na hora, o meu ouvido também. É incrível, né? As habilidades e competências que a gente tem para umas coisas não tem para outras, né? Mas para isso, para pegar erro, para encontrar erro, eu tenho uma habilidade terrível, né? Mas sim, as duas histórias que eu lembrei. Uma delas, eu até fiquei na dúvida se eu já tinha contado essa história, até procurei aqui no registro que eu faço das gravações anteriores, não encontrei. Então pode ser que eu tenha esquecido de registrar. Certo. Mas é assim, no rádio do passado, era muito diferente, claro, do rádio que é hoje, né? O rádio de hoje é tudo você tem 3 equipamentos básicos para o operador, para o técnico que faz as coisas acontecerem, né? Ele tem 1 ou mais computadores, que é onde ele solta músicas, vinhetas, chamadas, aberturas, encerramentos de programas, BG, que é o background, que é a música que fica tocando embaixo, a trilha sonora dos programas. Tudo é feito hoje no computador, geralmente não, sempre num aplicativo. O mais usado é o InfoAudio, né, que é bastante conhecido e tal. Nesses computadores também, ele tem os programas que servem para fazer as lives, né, as transmissões pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Twitter, pelo Facebook, que geralmente usa ou o StreamYard ou o vMix, são os 2 programas mais usados, que são bastante conhecidos até. Ficaram muito conhecidos a partir da pandemia, porque todo mundo passou a usar. Antes era uma coisa mais mesmo só de TV, de rádio e tal. Tem, além disso, uma mesa de TV, porque a rádio virou TV, né? Ela hoje tem câmeras que mostram o estúdio e tal, a cabine do estádio, então precisa fazer os cortes, né? Mostrar o apresentador, mostrar o entrevistado, fazer uma outra câmera de plano aberto mostrando o estúdio inteiro, enfim. Então basicamente é isso, computadores, mesa de áudio, que é onde ele liga e desliga os microfones e liga e desliga o áudio desses computadores, um celular, que é o WhatsApp da rádio, onde também há interação com os ouvintes e tal, as mesas de áudio e de vídeo, o celular, os computadores. Basicamente é isso. Quer dizer, o operador hoje, ele mexe com esses 4 equipamentos. Ficou mais fácil? Por uma ótica, sim, em relação ao passado. Mas, por outro lado, ficou mais complicado, porque ele passou a fazer mais funções, né? Antes ele só se preocupava com áudio. Hoje ele tem que se preocupar com várias outras coisas. Mas no passado, talvez fosse mais complicado, mesmo sendo só áudio, porque, por exemplo, música ele tinha que colocar a picape, que nem DJ. Ele tinha que pegar o disco, colocar na picape, colocar a música ali no pontinho, e na hora que ele anunciar, que o locutor anunciasse a música, ele tinha que botar a música ali exatamente no lugar e tal. Bem mais complicado. Sim. As chamadas, vinhetas, etc. Era tudo gravado em disco de rolo. Aquele disco, gravador de rolo, com aquela fita enorme, redonda, que era uma fita cassete gigante. Sim. Né? Então ficava tudo gravado ali, ele tinha que localizar, colocar no lugar e soltar as matérias, tudo. Era bem mais complicado. Depois, o gravador de rolo foi substituído pelas cartucheiras. Vinha tudo gravado nos retângulozinhos que eram cortes daquela fita. Sim. Eram fitas cassetes próprias para estúdio de rádio. Sim. Aí ele colocava cada cartucho e soltava e tal. Então tinha, assim, mais trabalho braçal. Era mais difícil sobre essa ótica, né? Bom, e nessa época aí, acontecia o seguinte: transmissão externa. Por exemplo, vai transmitir do estádio e o operador está lá no estúdio. Aí, se você estivesse na própria cidade, a pessoa que ia fazer a conexão do estúdio com o estádio precisava de uma linha telefônica, que era chamada LP. Como estava
na própria cidade, só pegava uma linha para transmissão, TX. Era só para transmitir do estádio para o estúdio. E o retorno, para você ouvir a transmissão, era o próprio rádio. Porque você estava na própria cidade, você conseguia ouvir a sua própria rádio. Quando você ia fazer uma transmissão de outro local, onde não dava para ouvir a rádio, aí você tinha que alugar 2 LPs. Uma TX e uma RX. Uma para transmissão, uma de recepção. Então você transmitia por uma linha e ouvia o retorno pela outra linha. Mas transmissões locais era uma linha só. E aí era muito comum o seguinte: eu vou testar a linha aqui do estádio. Eu avisava para o estúdio pelo telefone fixo. Ligava pelo telefone fixo, não tinha celular, e dizia, ó, vou testar a linha aqui do estádio, presta atenção aí e tal. Aí o operador que estava lá no estúdio ficava ouvindo, e se tivesse tudo bem, ele fazia aquilo que a gente chamava de dar um corte. O que era dar um corte? A rádio estava falando, normalmente, tocando uma música e tal, e o operador desligava rapidamente o som da rádio. Então dava um pequeno corte no áudio, né? Como se a rádio saísse fora do ar durante alguns segundos e voltasse. Isso era o corte. Sim. E aí teve um operador que foi fazer uma externa de uma igreja, porque essa rádio onde eu trabalhava nessa época era uma rádio católica que transmitia missas e tal, nos finais de semana. E aí o operador que foi transmitir a missa descobriu onde é que ficava guardado o vinho da igreja lá, o vinho que o padre usava para fazer aquele negócio lá da hóstia, do sangue de Cristo e tal. E ele começou a tomar um vinhozinho, outro vinhozinho, e tá, certa hora ele já estava bem embriagado, né? E aí ele liga do telefone fixo da igreja pro estúdio e diz, olha, vou testar lá do altar a linha que a gente vai usar para fazer a transmissão da missa, hein? Fica atento. Aí desligou o telefone fixo lá na secretaria da igreja e foi para o altar, onde estava o microfone, onde estava a mala de transmissão, a linha de transmissão, etc. Aí ele, alô, estúdio, alô, estúdio, alô, estúdio, testando o microfone do altar. Atenção, estúdio. Se tiver tudo ok, me dá um corte. Se não tiver me ouvindo, me dá 2 cortes. Só que, porra, se o operador do estúdio não tivesse ouvindo, como ele poderia dar 1 ou 2 ou 3 ou 10 cortes se ele não estava ouvindo? É verdade. Então, esse foi o lance. Me dá um corte se tiver tudo ok, me dá 2 se não tiver ouvindo. Mas aí já era o efeito do vinho, né? Bom, mais uma história que eu lembrei também, a caminho daqui, que é muito legal essa história. Eu não vi, não presenciei, não sei inclusive se ela é real, mas os colegas contam que foi uma história que teria acontecido aqui no interior do estado, né? O que aconteceu? O dono da rádio era o prefeito da cidade. E ele morreu no final de semana. Prefeito, autoridade da cidade e dono da rádio. Morreu no final de semana. A rádio era mantida no ar com vários locutores e tal de cidades vizinhas que faziam a programação normal durante a semana. No final de semana, ela ficava normalmente com uma programação gravada, ou em cadeia com emissoras de fora, ou transmitindo futebol. Então só quem ficava de prontidão no final de semana era o pessoal do esporte, para fazer a transmissão do futebol e tal. E aí o diretor da rádio diz, porra, o dono da rádio, prefeito da cidade, morreu, a gente tem que transmitir o enterro do cara. E vai ter que ser você, o narrador da equipe de esporte. Ele, porra, mas eu não faço jornalismo, eu só faço futebol. Eu nunca transmiti nada além de uma partida de futebol, muito menos um enterro. Aí o diretor, mas tu vai ter que fazer, te vira. E faz na tua pegada, faz mais ou menos como se fosse uma partida de futebol. Ele só o que eu sei fazer, vou fazer. E aí começa a transmissão do enterro, né? Ao invés de entrar a abertura das transmissões esportivas, entra uma marcha fúnebre, obviamente. Termina a marcha fúnebre, ele entra de lá transmitindo o enterro, né? Muito boa tarde, torcida brasileira. É uma tarde ótima para a prática de enterros. O tempo é bom e não sei o quê. E a galera tá presente, muita gente. O cemitério tá lotado. No cemitério e tal.
Foi isso que o cara sabia fazer, né? Uhum. E atenção, agora vem entrando o caixão do prefeito, vai descendo a ladeira do cemitério, dobra à direita, dobra à esquerda, o coveiro se aproxima para pegar o caixão e a galera dá um drible no coveiro, vai direto para a cova. E tal, e não sei o que, muita comoção, emoção geral, galera, e tal, e atenção para o tempo, aí tiriri, 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 15 minutos de enterro, e tal, quer dizer, era só o que ele sabia fazer, né? Um cara limitado, narrador esportivo do interior e tal. Ai, meu Deus do céu. E atenção, agora é o momento máximo do enterro. O caixão vai descer a cova. Entrou! E a galera vai à loucura. Então, a esposa está em prantos. Sim, deve ter 1000 coisas nessa narração aí, né? Essas daí são as que eu consigo me lembrar. Mas, porra, eu não vou dizer que não aconteceu, né? É muito possível que tenha acontecido. E se aconteceu, foi por aí, daí pra pior, né? Sim, como é. E é bom. Isso, filho. Até eu queria ter participado desse velório só pra acompanhar essa narração. Ai, bom demais. Cadê? Teve um comentário da galera aqui enquanto falava. Cadê? Ó, o Cadu falou que na cidade dele o padre deu prejuízo em bebida no casamento que ele ministrou. E na cidade do pai dele tinha um programa de rádio só pra inventar a história do avô dele. Como assim? Aí só ele pra explicar. E aí, Cadu, explica melhor essa história aí da rádio sobre o teu avô. O avô dele devia ser político, imagino eu. Né? Era nas fake news do passado, talvez. Que não tinha esse termo ainda. Ah, foi a Mari que falou isso? Caraca, porque eu li o nome roxo, eu pensei que tinha sido o Cadu que tinha falado. Ah. Bom, enfim. Foi muito bom a gravação de hoje, mesmo sendo rápida, mas a gente se divertiu aí, quando teve história boa pra contar ainda. E aí agora a gente não tem mais, né? Vamos ter que esperar agora. Em tese, não. Tem que torcer para eu lembrar de algumas coisas como essas que eu lembrei aí, que não estavam relacionadas, e torcer para que aconteçam novas. Sim. Então, a princípio, toda segunda-feira, 8 da noite, mas se não tiver nada, a gente adia, né? É isso. Então, beleza. Então, fica combinado assim. Cadê? Infelizmente, hoje foi mais curtinho, mas é por essa questão, porque a gente já chegou, a gente esgotou as histórias que tinha para contar. Mas tá bom, deu pra render. Bom, então é isso por hoje. Nos vemos segunda-feira que vem, se tiver alguma coisa pra gente contar. Se não, vamos adiando aí. Eu vou avisando vocês aqui na live. Durante a semana eu vou informando vocês. Ó, semana que vem tem gravação. Ou então, ó, não tem. Beleza? Então fica combinado assim. Bom, pai, obrigado mais uma vez aí pela participação. Obrigado por tornar este quadro tão incrível para todo mundo. E ele está aqui em live, mas também está lá no YouTube. Então, para quem quiser ver ou rever, está lá registrado para a posteridade todas essas histórias. E é isso. Obrigado pela participação de todo mundo que acompanhou o quadro até hoje. Chegamos ao episódio 15. É um bom número. É bom que é um número redondo, mesmo não sendo par. E é isso. Valeu, pai. Obrigado mais uma vez. Estamos juntos. Se quiser falar mais uma coisinha pra galera. Não, só agradecer, né? São 15 episódios, caramba. Rendeu até bastante. E tomara que a gente ainda consiga lembrar de coisas. E assim, coisas acontecerão, certamente, né? Sim. Só que talvez não com tanta frequência. Mas eu vou ficar atento a partir de agora. Antes eu brincava durante as transmissões, quando acontecia alguma bobagem assim, eu dizia, olha, essa vai para o meu livro. Aí os caras riam e tal, mas eu não anotava nada e tal. A partir de agora não. Eu vou passar a anotar pra gente poder ter histórias aqui. Pronto, então beleza. Combinado. O Cadu comprou um fardo pra acompanhar o programa. Aí, Cadu, sabe o que eu falo, que eu te recomendo? Que você reveja os programas anteriores. Tá tudo aí no link, ó, fixado no chat aí, que eu sei que tu não conseguiu ver todos. Então a hora é agora de tu rever aí os programas antigos que tu não conseguiu acompanhar ao vivo. Com certeza vai ter história lá que tu vai rir também. Já viu vários? Beleza, show de bola.
Então é isso, pai. Obrigado aí mais uma vez pela presença. Tamo juntos. Boa noite, bom descanso. E até breve. Agora não pode mais afirmar qual o dia, né? É só até breve. Isso. Bom descanso. Ainda vou trabalhar pra caramba aqui, até não sei que horas. É o costume de falar bom descanso. Mas é isso, filhão. Um beijo pra ti, um abraço pra todos aí, até a próxima. Valeu, pai. Tchau. Bom, galera, então é isso. Ficamos por aqui. Chegamos ao episódio 15. É um bom número de episódios. Obrigado pela presença de todos aí que participaram em todos esses 15 episódios. Tamo junto. Não esqueça de acompanhar os outros episódios anteriores aí que estão no YouTube, na playlist. Então, se você perdeu algum ou então quer rever algum, vá lá, dá uma olhada. Curte, comenta, compartilha para quem você acha que vai curtir também esse tipo de conteúdo, beleza? Então é isso, ficamos combinados assim. Agora não temos mais gravação periódica, mas quando tiver gravação eu aviso vocês aqui na live e aí vocês aparecem, certo? Então é isso, tamo junto, obrigado pela presença, é nóis e valeu, até a próxima.